Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Olá, pessoal. Hoje o dia é 10 de fevereiro de 2026 e os relatórios que acabaram de sair estão bem interessantes. Estão quentíssimos e o que a gente percebe é um verdadeiro cabo de guerra se desenhando no mercado, né? Exato. De um lado, você tem os fundos que são, tipo, os reis do CDI, que nadaram de braçada com os juros altos. E do outro, os fundos de inflação, que, olha, sofreram um bocado nos últimos meses. Pois é. Mas agora eles estão apostando tudo numa virada de cenário. E para entender essa briga, a gente vai analisar os relatórios de 4 gigantes, 2 da Quínia e 1 do BTG. Vamos ver quem está se preparando melhor e o que isso significa para o bolso do investidor. Vamos começar então pelo campeão do CDI, o KNCR11. Vamos lá. O KNCR11 da Quínia. É o colosso, né? Quase 10,4 bilhões de reais de patrimônio. E mais de 500 mil de cotistas. É gente pra caramba. A estratégia dele é bem direta. CRs de baixo risco atrelados ao CDI. E em janeiro, ele anunciou um dividendo de R$ 1,20 por cota. Olha, e aqui já tem um ponto super interessante. O fundo, na verdade, gerou 1,18. Ah, então ele não gerou 1,20. Não, ele gerou 1,18. Mas a gestão decidiu distribuir 1,20. Usaram 2 centavos da reserva. Mas por que fariam isso? Só para arredondar o número? Exatamente. É quase uma questão psicológica. Eles querem entregar aquele número redondo, previsível para o investidor mais conservador que não quer ter surpresas, preferem queimar um pouquinho de caixa para manter essa consistência. Entendi. E esse resultado de 1,18, ele veio forte por causa da Selic, ainda alta, né? 15%. A Selic em 15% e também a quantidade de dias úteis em janeiro. O calendário ajudou bastante. Foi um bônus, digamos assim. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Com o Banco Central já falando em cortar os juros a partir de março, esse tipo de rendimento se sustenta? Não. A resposta curta é não. Direto, sim? Sim. É importante alinhar a expectativa. Um fundo com mais de 80% em CDI é como um veleiro com o vento da Selic soprando forte nas velas. Quando esse vento diminuir... A velocidade do barco diminui junto. Perfeito. A rentabilidade vai cair. É o ciclo natural da economia. Não tem mágica. E enquanto esse vento não muda, eles continuaram investindo, foram quase 190 milhões em 2 operações novas. Isso, uma no CRI do Bauru Shopping e a outra no CRI do Midway Mall, lá em Natal. Ambas com taxas um pouco acima do CDI. E o que isso mostra é que eles estão mantendo o pé no freio no risco, sabe? As operações são para financiar a compra desses shoppings por outros FIIs gigantes, o HGBS 11 e o VISC 11. Ou seja, o risco é bem diluído. Muito. As garantias são super robustas, o próprio imóvel, os recebíveis, é o manual do investimento conservador sendo seguido à risca. Consistência pura. Ok. Então vimos o KNCR11, uma máquina de renda com CDI, mas com um desafio no horizonte. Agora vamos virar a moeda completamente. E vamos para o outro lado da disputa. Dentro da mesma casa, a Quineia, mas com uma aposta totalmente diferente. O KNSC11, que apostou na inflação. E, nossa, os números contam uma história bem diferente. Completamente diferente até pouco. O KNSC11 é um fundo de quase 1,8 bilhão. Ele anunciou 0,09 por cota de dividendo. Até aí, ok. Só que o problema é que o resultado real do fundo, o que ele gerou de caixa, foi de apenas 0,04 por cota. Puxa, menos da metade do que foi pago. Exato. Mais da metade do dividendo veio da reserva acumulada. Caramba, isso no curto prazo parece bem preocupante. O fundo vai ficar comendo as reservas assim? Tem alguma luz no fim do túnel? Tem sim. A explicação para esse resultado, na verdade, está no retrovisor. Fundos como o KNSC11, que tem mais de 60% da carteira em crise IPCA+, eles recebem a correção monetária com um atraso de 2 ou 3 meses. Ah, a tal da defasagem. Essa mesmo. Então, o rendimento de janeiro ainda está refletindo a inflação muito baixa que a gente teve lá em novembro e dezembro de 2025. Foi um IPCA de 0,18%, 0,33%, muito fraco. E a luz no fim do túnel seria uma inflação maior agora. Justamente. A projeção do IPCA para janeiro já foi maior, 0,44%.
E o mercado espera uma inflação perto de 4% para 2026. Se isso acontecer, a geração de caixa do fundo volta ao normal e tende a melhorar. Entendi a parte da inflação. Mas o relatório do KNSC11 trouxe outra coisa que me deixou de orelha em pé. A gestão falou que fez um provisionamento em operações ligadas a Casa e Vídeo e Le Biscuit. Sim, esse é um ponto de atenção importante. O que isso quer dizer na prática? Provisionamento soa como problema. Então, vamos traduzir isso. Provisionamento é basicamente o gestor agindo com cautela. Ele viu que a empresa conseguiu na justiça 60 dias para renegociar as dívidas. Viu uma nuvem de chuva se formando. Isso. E decidiu pegar o guarda-chuva. Ele separa aquele dinheiro que deveria receber e já considera como uma perda provável. Ele está limpando o balanço antes mesmo de o problema talvez acontecer. Certo, mas a gestora diz no relatório que o impacto foi todo absorvido pelas reservas, que o dividendo não mudou e que as garantias são fortes. Isso não é ser otimista demais? É o papel da gestão acalmar o mercado. Mas a sua pergunta é a correta. Um provisionamento é sempre um sinal de alerta, um risco real. E a garantia que eles citam? Um centro de distribuição que vale 70% a mais que a dívida. Isso resolve. Na maioria dos cenários, sim. É uma margem de segurança excelente. Significa que, mesmo que eles precisem executar a garantia e vender o imóvel, poderiam vender com um baita desconto e ainda recuperar o dinheiro. Mas existe um risco, então. Existe. Se a crise na empresa piorar muito e, ao mesmo tempo, o mercado de galpões desabar, aí sim a garantia pode não ser suficiente. Mas hoje é uma proteção bem sólida. O movimento do gestor foi o correto. Ok, saindo desse susto, mas ainda no mundo IPCA, vamos para o BTCI11, do BTG Pactual. Outro fundo focado em crise de inflação. A história do resultado dele em dezembro foi parecida, né? Gerou 7 centavos e distribuiu quase 10, também usando reservas, mas o comentário do gestor me chamou a atenção. Sim, o gestor do BTG foi muito claro. Ele disse que vê 2026 como um ano favorável para fundos de papel com exposição ao IPCA, como o deles. Qual a lógica por trás disso? A queda de juros. Ela não só ajuda a economia, mas tende a valorizar o preço desses títulos no mercado. Eles estão se posicionando não só para renda, mas para um possível ganho de capital também. E essa visão se reflete na prática. Eles compraram 48,9 milhões de um CRI do XPLG11, a taxa é ótima, IPCA mais 8,90%. E o detalhe mais importante, o lastro da operação é um contrato de aluguel com o Mercado Livre. Isso é bom, né? Bom, se a gente fosse dar uma nota, seria altíssima. Ter o Mercado Livre como inquilino, ainda mais num contrato atípico, já é um selo de qualidade gigante. E eles mencionam de novo a sigla LTV. Essas siglas sempre aparecem. O que ela significa, afinal? Ótima pergunta. Pensa no LTV como a entrada que a gente dá quando compra uma casa. Ok. Se você dá 50% de entrada, seu LTV, ou Loan to Value, é de 50%. O banco fica super tranquilo, porque o imóvel teria que desvalorizar pela metade para o banco sequer começar a se preocupar. Ah, entendi. É a relação entre o empréstimo e o valor da garantia. Perfeito. E nesse CRI, o LTV é abaixo de 50%. É considerado quase risco zero no mercado de crédito. Foi uma adição de altíssima qualidade para a carteira do BTCI 111. Muito claro. Agora, para fechar nosso giro, vamos voltar para a Quineia e olhar o irmão maior do KNSC11. O KNIP11. O maior fundo de CRI da gestora, quase 7,5 bilhões de reais. Focado em inflação e para investidor qualificado. E a história do rendimento em janeiro é um espelho do KNSC11, certo? Um espelho, exatamente. Gerou 0,61 centavos e distribuiu 0,70. O motivo é o mesmo, o IPCA abaixo dos últimos meses de 2025. Mas o KNP11 tem um tempero a mais aí. Qual seria? A alavancagem. Certo. O relatório fala em 10,5% do patrimônio em operações compromissadas reversas. Traduzindo, eles pegam dinheiro emprestado para investir mais. Isso não aumenta o risco? Aumenta. E é fundamental que o investidor entenda isso. A alavancagem é uma faca de dois gumes. Como assim? A estratégia é
Pegar dinheiro emprestado a um custo baixo, tipo CDI, e investir em ativos de inflação que, eles esperam, vão render muito mais. Se a aposta dá certo, O lucro é potencializado. exato. Mas se a inflação vem muito baixa ou o custo do empréstimo sobe, o prejuízo também é amplificado. Adiciona uma camada de risco, sem dúvida. E mesmo com essa pressão no resultado, o KNP11 foi às compras forte em janeiro, mais de 227 milhões de reais. E com uma taxa média excelente, de IPCA mais 9,37%. O que me chamou a atenção foi que, além de um CRI normal, eles compraram bastante CRI de home equity. E isso mostra uma estratégia bem inteligente. Com a queda de juros no horizonte, o gestor está usando caixa para travar esses retornos reais altíssimos para o longo prazo. E o home equity, o que isso agrega? Diversificação. Home equity são empréstimos para pessoas físicas com seus imóveis como garantia. Então ele sai um pouco daquele risco concentrado em uma grande empresa, um shopping, um galpão. E pulveriza o risco em centenas de operações menores. Justamente. É uma dinâmica de risco totalmente diferente, o que é muito saudável para a carteira. Fica claro que os gestores não estão parados, né? De um lado, os fundos de CDI aproveitando os últimos suspiros dos juros altos. E do outro, os de IPCA sofrendo um pouco agora, mas montando posições que podem ser muito vencedoras lá na frente. O cabo de guerra está a todo vapor. Exatamente. O cenário está mudando e as estratégias estão sendo ajustadas em tempo real. Cada relatório é uma peça nesse quebra-cabeça. Sem dúvida. E a grande questão que fica, eu acho, é sobre o futuro. Com a queda da Selic se tornando realidade, como que esses fundos de CDI, que foram os queridinhos dos últimos anos, vão precisar se reinventar? Será que eles vão buscar CRIs mais arriscados para tentar manter o dividendo alto ou vão simplesmente aceitar entregar menos? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Os próximos meses serão decisivos. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.